para abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, nós veremos nessa noite aqui o Cântico de Maria. Nós veremos o Cântico de Maria e nos próximos domingos, nós veremos o Cântico de Zacarias e o Cântico de Simeão também. Então, 3 mensagens aí sobre cânticos de Natal, sobre cânticos do nascimento do Senhor Jesus. E a época de Natal é uma época, pessoalmente para mim, maravilhosa. Eu gosto muito da época de Natal. É uma época que o pessoal parece que está mais feliz, não é verdade? É mais sorridente, há mais harmonia, mais tranquilidade. Uma época de festas, né? As pessoas alegres, pessoas com otimismo, conforme a gente até ouviu hoje no testemunho de manhã, fazendo uma avaliação de como foi o ano, mas lembrando assim, de todo o cuidado de Deus, das bênçãos de Deus. Uma época de refrigério, uma época de renovo e uma época de canções. Quando a gente pensa em Natal, acaba a gente pensando em canções. Estamos sempre cantando, louvando ao Senhor por aquilo que Ele fez. Então, nesse domingo nós começamos essa pequena série aqui de mensagens sobre os cânticos de Natal, e hoje nós veremos acerca do Cântico de Maria, e vai ser muito interessante nós compreendermos o papel de Maria na história da redenção. Quem foi Maria? Né? Nós vamos compreender várias informações aqui. Então eu convido você em Lucas capítulo 1, versículo 39 até o versículo 35, versículo 39 até o versículo 45. Nós veremos nessa primeira parte acerca da visita de Maria a Isabel. Lucas capítulo 1, então, versículo 39 até o versículo 35. A palavra do Senhor diz o seguinte: alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. A visita de Maria a Isabel, ao Maria ser informada pelo anjo, né, que ela seria mãe e que Isabel também daria luz ali dentro de 3 meses, Maria, ela sentiu um grande desejo de ir ao encontro de Isabel para juntas se alegrarem por aquilo que Deus estava fazendo. Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê se agitou no ventre de Isabel. Esse bebê aqui no ventre de Isabel é João Batista. E talvez aqui nesse momento se cumpriu uma profecia de Lucas capítulo 1, no versículo 15, que diz o seguinte, Lucas 1, versículo 15, acerca de João Batista: pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso para nós, porque Deus pode agir no ventre sem nenê e no ventre com nenê. Deus pode agir. Por isso a importância de nós orarmos pelas crianças, orarmos por aquelas que desejam ser mãe, orarmos por aquelas que são mães e o nenê ainda está em formação, pedindo as bênçãos de Deus, para que Deus esteja agindo até mesmo de uma forma sobrenatural nessas crianças, porque nós vemos aqui uma evidência de Deus agir até mesmo uma criança ainda no ventre, conforme foi com João Batista, seria cheio do Espírito Santo. Então nosso desafio como os pais é orar pelos nossos filhos, é orar com eles, é orar sobre eles, é pedir as bênçãos de Deus para que Deus esteja agindo. A minha mãe, ela compartilha, ela orava pela Marilis antes de eu nascer. Obviamente ela não sabia que era a Marilis, mas ela orava pelo filho que ela teria e pela esposa por quem o filho
dela iria escolher para casar, mesmo antes do nascimento. E aí, quando Isabel encontra Maria, ao ouvir essa saudação, o bebê se mexe, se agita no ventre. Isabel fica cheia do Espírito Santo e ela vira para Maria, uma personagem muito importante, principalmente na nossa nação, uma nação católica. Ela vira para Maria e ela diz o seguinte: você é abençoada entre as mulheres. Perceba que ela não diz que você é abençoada acima das mulheres. Você é abençoada entre as mulheres. Obviamente, Maria teve um lugar muito especial no plano da redenção de Deus. Isabel também fala que abençoada é a criança que está no ventre de Maria. Qual era essa criança? Jesus. Abençoada é Jesus. E aí ela diz ainda no versículo 43, ela diz: porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Uma grande honra receber a mãe do meu Senhor. A expressão mãe de Deus, que você já ouviu algumas vezes, essa expressão a gente não encontra na Bíblia. A expressão que a gente encontra é essa expressão aqui: a mãe do meu Senhor. E interessante que Isabel enfatiza essa fé, essa crença que Maria teve. No versículo 45 ela diz: você é abençoada, pois creu no que o Senhor havia dito. Maria foi abençoada porque ela creu no que Deus havia falado por meio do anjo. Ela creu na mensagem que o Senhor havia transmitido para ela, e por essa razão ela é abençoada. Diferente de Zacarias, um outro personagem aqui que nós veremos mais à frente numa próxima mensagem, mas em Lucas capítulo 1 versículo 20 diz o seguinte: agora porém você ficará mudo. O anjo falando a Zacarias: agora porém você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Olha o contraste. Zacarias não creu na mensagem, Maria creu, por isso ela é abençoada. Por isso ela experimentou o milagre, por isso ela experimentou a bênção de Deus, porque ela creu no que Deus havia dito na sua palavra. Esse é o desafio para nós hoje, onde o mundo diz: não existe verdade absoluta, o que importa é o que você sente, o que importa é aquilo que te faz feliz. E nós temos um manual, nós temos uma palavra que é viva, nós temos uma palavra que é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós não somos guiados pelo que nós sentimos, nós somos guiados por aquilo que nós cremos. No seminário foi muito enfatizado isso. Às vezes a gente falava alguma afirmação e o professor dizia da seguinte forma: fundamente. Não, mas eu creio, eu acho. Fundamente. Como isso seria importante se a gente estivesse nos nossos relacionamentos, não é verdade? Alguém falar assim, por exemplo: o que importa é ser feliz. Fundamente. Fundamente. Mostra na Bíblia isso. Não tem nada a ver com pecado. Fundamente. Não, mas eu acho que isso aqui não vai acontecer, Deus não está sendo desonrado porque eu estou fazendo isso. Fundamente. Mostra na Bíblia. Maria creu na mensagem, como nós devemos crer na mensagem também. E aí, esse momento, esse encontro aqui de Maria junto com Isabel, elas felizes, o bebê se agitando no ventre, Maria ela vai cantar, Maria ela vai louvar ao Senhor. No versículo 46 em diante, ela faz uma canção, ela faz um cântico aqui. E algo muito interessante, Tiago capítulo 5, versículo 13, diz: alguém está alegre? Cante louvores. A felicidade, quando nós somos felizes, nós cantamos. As crianças gostam de cantar, elas inventam músicas, não inventam? Elas vão cantando, elas vão falando aquilo que está acontecendo, porque elas estão felizes. Quem está feliz gosta de cantar. Mas não apenas isso. As canções não são apenas resultado da nossa felicidade. As canções, irmãos, são resultado também da plenitude do Espírito na nossa vida. Deixa marcado Lucas capítulo 1, mas vá lá em Colossenses capítulo 13, versículo 16.
Colossenses capítulo 3, versículo 16. As canções não são apenas resultado da nossa felicidade, elas também são resultados da plenitude de vivermos a Bíblia, crermos na Bíblia, termos a Bíblia no nosso coração, bem como sermos cheios do Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Perceba, a mensagem, a palavra a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, deixe a vida cheia, repleta. E aí olha o que ele diz, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Perceba que quando nós amamos a palavra, nós cremos na palavra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, porque nós estamos cheios, nós estamos repletos. O livro de Salmos, conforme foi lido hoje, o Salmo, são canções do relacionamento daqueles servos com Deus, onde eles foram escrevendo aquilo que Deus estava fazendo. Então Maria está feliz, pode voltar lá para Lucas capítulo 1, Maria está feliz, ela está louvando a Deus e ela também está cheia do Espírito, ela creu na mensagem, ela quer cantar. Um dos momentos muito especiais que tem sido no decorrer do ministério aqui em Iracemápolis, tem sido os encontros com os irmãos da terceira idade. Aí, às vezes, em algum momento a gente fala assim, alguém tem um pedido de oração? Aí eles falam, quero agradecer pela vida. Aí alguém fala, quero agradecer porque eu estou vivo. Eu quero louvar a Deus por isso. Quero escolher esse cântico, eu quero escolher esse hino, por essa razão. Estamos reunidos na palavra de Deus, e aí nós queremos o que? Nós queremos cantar, como reflexo daquilo que Deus está fazendo em nós. É isso que Maria vai fazer agora. Ela está com o coração repleto de alegria, ela está com o coração repleto da palavra, e ela vai louvar a Deus. Versículo 46 e 47, nós vemos que Maria, ela louva a Deus pelo que Deus fez. E nessa primeira parte, no versículo 46, ela vai louvar a Deus, versículo 46 e 47, porque Deus a salvou. Versículo 46 e 47. Maria respondeu: minha alma exulta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós podemos dividir essa canção de Maria aqui em três partes. Ela louva a Deus pelo que Deus fez na vida dela, ela louva a Deus pelo que Deus faz na vida das pessoas que o temem, e a terceira parte, ela louva a Deus pelo que Deus faz na nação de Israel. E nessa primeira parte, ela está louvando a Deus, ela está dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Irmãos, algo que é muito importante nós compreendermos acerca de Maria, é que Maria era uma pecadora. Como nós, Maria também foi rebelde diante de Deus. Como nós, Maria também teve o pecado no seu coração, a sua rebeldia, mas o Senhor a salvou, o Senhor a alcançou, o Senhor a convenceu através do seu Santo Espírito que ela era uma pecadora, como nós somos. Na nossa geração, não posso falar anteriormente, mas à luz da história a gente tem essa percepção também, mas na nossa geração as pessoas têm um pressuposto de que naturalmente o ser humano ele nasce o quê? Bom. É um pressuposto que não tem fundamento bíblico, mas é tão bonitinho o nenê, é tão fofinho, mas é tão pecador quanto alguém de 70 ou 80 anos, porque já nasceu em pecado. Não há nenhum justo sequer, a Bíblia diz. Não há ninguém que faz o bem. Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Por isso a importância de orarmos por aquelas crianças que ainda estão no ventre das mães,
clamarmos ao Senhor para que Deus venha intervir, porque não é uma bochechinha gordinha, linda, que vai levar alguém para o céu, mas é ter Jesus, é Jesus perdoar os seus pecados. E Maria, ela louva a Deus, porque ela falou assim: meu Deus é o meu Salvador, Ele me resgatou, Ele me perdoou, eu precisava de um Redentor, e Deus me salvou, e ela recebeu a salvação. Maria não era perfeita, como nenhum ser humano era, então ela louva a Deus porque Deus a salvou. Em segundo lugar, Maria louva a Deus porque Deus a escolheu, versículo 48 e 49, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Maria agora está louvando a Deus porque entre todas as mulheres que havia, Deus a escolheu para um papel de grande honra, para um papel muito especial, para ser a mãe do Senhor Jesus, aquela mulher que Deus escolheu entre todas as mulheres para ter o privilégio de por um tempo ter o Salvador do mundo no seu ventre. Algo muito especial. E ela fala assim: por todas as gerações, todos vão dizer que eu sou abençoado, porque Deus me escolheu. Que privilégio que ela recebeu entre todas as mulheres. Deus a escolheu, e ela diz: Deus fez grandes coisas por mim, e eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, que Ele te escolheu. Às vezes a gente olha, irmãos, para os problemas, na verdade, a gente olha para as dificuldades e a gente diz, como antigamente tinha o desenho, né? Ó vida, ó céus, por que isso? Por que eu, Senhor? Por que todos os problemas comigo, Senhor? E aí é interessante quando a gente pega algumas pessoas com limitações físicas, por exemplo. Eu estou pensando especificamente aqui num homem que não tem os dois braços e não tem as duas pernas. E ele dá o testemunho, né? Ele já escreveu alguns livros, ele grava vídeos, ele é um palestrante motivacional. E a gente vê as limitações daquele homem e vê os nossos problemas, a gente fala: eu acho que eu não tenho problema comparado com os problemas dele. Mas eu estou olhando para os meus problemas, eu estou lamentando, e eu acho que os meus problemas são muito grandes. Porque eu, ao invés de olhar para as pessoas que têm limitações maiores e dificuldades maiores, eu estou olhando para quem na minha teoria está melhor do que eu, tem mais dinheiro do que eu, tem mais saúde do que eu, tem mais experiência, tem mais viagem, foi promovido ou não. E aí eu olho para essas pessoas e eu começo o quê? A reclamar, a murmurar o que Deus faz na minha vida. E ao invés disso, nós devemos olhar o que Deus está fazendo. Não olhar o problema, mas olhar a ação de Deus no problema. A Bíblia diz em Tessalonicenses que em tudo nós devemos dar graças. É interessante que o texto não diz assim, dê graças por todas as coisas. O texto diz: dê graças em todas as coisas. Porque, por exemplo, se você perde algum amigo, algum familiar, é difícil você agradecer: Deus, eu quero te agradecer porque eu perdi alguém. Não, Deus, eu quero te agradecer nessa circunstância de ter perdido alguém, de ter perdido emprego, de ter perdido a saúde. Nessa circunstância, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor me deu condições de trabalhar no tempo nessa empresa. Eu quero te agradecer porque o Senhor me deu o privilégio de ter conhecido essa pessoa, de ter amado ela, de ter recebido o amor dela. Deem graças em todas as circunstâncias, louvando a Deus. Então olhar o que Deus está fazendo, é isso que Maria faz. Ela fala: eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero dizer coisas boas acerca de Deus. Maria não está se enaltecendo, Maria não está se exaltando, ela está colocando Deus no centro da vida dela, e ela está dizendo: eu louvo a Deus porque Deus me salvou, eu louvo a Deus porque Deus me escolheu, eu louvo a Deus porque Deus está fazendo coisas grandiosas na minha vida. Quais são as coisas grandiosas na sua vida que Deus está fazendo? Se você olhar só para os problemas, você não vai ver o que Deus está fazendo.
Dê 2 passos atrás. Peça ao Senhor Deus, deixa eu ver o que o Senhor está fazendo. Então ela louva pelo que Deus fez na vida dela, ela louva também a Deus pelo que Deus faz àqueles que o temem. Versículo 50 até o versículo 53. Demonstra misericórdia a quantas pessoas? A todos que o temem, geração por geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ela começa essa parte, Maria começa essa parte dizendo que Deus demonstrou misericórdia a todos que o temem. Misericórdia o que é? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós vimos aqui no início que nós somos o quê? Pecadores. E como pecadores nós merecemos o castigo. E Deus graciosamente Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E aí Ele derrama a bênção sobre nós. Temer a Deus, reconhecer que Deus existe e reconhecer que Deus é Senhor e dizer para Deus: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. E é fácil ou é difícil isso, irmãos? Dizer: Deus, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, o seu tempo e do seu jeito e para a sua glória. Não seja como eu quero, Senhor, mas sim como tu queres. Isso é temer a Deus, isso é reverenciar a Deus. Temer a Deus é viver em harmonia com a sua vontade, não de uma forma isolada, viver da forma como eu acho que eu devo viver, mas é perguntar para Deus: Deus, qual é a sua vontade? E aí Deus, Ele diz aqui no texto, Maria diz aqui no texto, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Por quê, irmãos? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quer entrar no ringue com Deus? Lembra do Mike Tyson da nossa geração, né? Depois veio o UFC aí com outros lutadores, mas da nossa geração o Tyson era o cara. Imagina ele no auge, imagina a gente encarando ele no ringue. Depois veio o Holyfield, imagina encarando uns caras desses aí no ringue, a gente colocando a luva: vamos lá, eu acho que eu vou te vencer. Vamos lá, eu acho que no segundo round eu já te derrubo. Não há possibilidade disso. Da mesma forma com Deus, não há como a gente lutar com Deus e achar que a gente vai conseguir dar um local de Deus, porque Deus, Ele se opõe aos orgulhosos. Então, se a gente quer travar uma luta com Deus, é só erguer o nariz e falar: seja feita a minha vontade, Senhor, e não a sua. Aí a gente está chamando Deus para briga. Vem brigar, Deus, vem. No intervalo a gente se acerta. A gente não falava isso na escola? Na saída de perto. E a gente fala para Deus: Deus, quero que seja feita a minha vontade. Não importa o que o Senhor acha sobre sexo, sobre finanças, sobre relacionamento, sobre ansiedade, sobre depressão. Não importa nada do que o Senhor acha. Importa que seja feita a minha vontade. E a gente se pega na saída, beleza? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 53 diz que Deus derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Olha que incrível, irmãos. Deus cuida dos menos favorecidos, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus nos manda a instrução dele: cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar dos menos favorecidos. Porque Deus tem um carinho, Deus tem uma atenção para aqueles que não são poderosos aqui nessa terra. Tem um texto que eu gosto muito, demais, e se encontra lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 1, que Deus escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, para quem se gloriar, glorie-se nele. Então Deus escolheu o que para o mundo não escolheria. Eu não sei jogar futebol, gosto, mas não sei. E eu lembro que durante toda a minha infância, a minha adolescência,
Quando pegava a bola lá, colocava os meninos todos no paredão, 2 iam tirar para o ímpar para ver quem ia começar escolhendo. Eu quero fulano, eu quero Beltrano, eu quero ciclano. E você vai ficando. Citar é a primeira coisa que eu fazia quando iam tirar time, e olhar, será que tem número par? Porque se tiver número ímpar, eu não vou ser escolhido. Então, se tiver número par, beleza, né? Então acaba escolhendo alguém. Aí depois vem a época da juventude, começa o processo de escolha. Eu quero esse menino, quero essa menina, né? Os meninos vão estar escolhendo as meninas, os meninos começam a escolher os meninos, e aí alguns vão sendo deixados de lado. Depois vem o processo de emprego, escolhas, e o mundo vai escolhendo, e o mundo vai selecionando, o mundo vai pegando os melhores, e aqueles que têm desvantagens diante do mundo vão ficando com o resto, vão ter que se refazer. E aí Maria, ela diz assim, que Deus, Ele derrubou os príncipes dos seus tronos, Ele exaltou os humildes, Ele encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Queridos, em um contexto histórico, opressivo, um contexto de um sistema político, econômico, social, que favorecia a elite, nada tão diferente dos nossos dias, onde a sociedade, ela favorece aqueles que já são favorecidos. Maria, ela fala assim, mas Deus escolheu os menos favorecidos, Deus escolheu os famintos, Deus desprezou os ricos, Deus desprezou os orgulhosos. Queridos, Deus faz uma reviravolta, os poderosos são destronados e os humildes são exaltados, os famintos são saciados e os ricos são esvaziados. Maria louva a Deus, porque Deus é misericordioso com aqueles que o temem. E na última parte da sua canção, Maria louva a Deus pelo que Deus fez à nação de Israel. Versículos 54 e 55. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Deus abençoou Israel. Deus lembrou de ser misericordioso com Israel, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, em Gênesis capítulo 22, se você quiser ler lá depois. Deus promete a Abraão que os seus descendentes seriam numerosos, e Deus cumpriu isso. Deus prometeu a Abraão que Israel seria uma nação poderosa, e Deus cumpriu isso, e tem cumprido isso, e vai cumprir isso. Então Deus abençoa Israel apesar de Israel, e Deus nos abençoa apesar de nós. Não somos nós não conquistamos bênçãos, é Deus que decide nos abençoar. Mas nós somos orgulhosos, a gente acha que nós conseguimos coisas. Eu gosto daquela parábola que fala que um elefante estava num caminho, numa estrada de terra, uma formiga fala para o elefante: elefante, dá uma carona, sobe aí. Eles vão batendo papo naquela estrada de terra. De repente a formiga olha para trás e vê toda a poeira que foi levantada, durante aquela caminhada. E aí ela toca no elefante: elefante, dá uma olhadinha para trás. Ele olha toda aquela poeira, as folhas com pó, e a formiguinha fala para o elefante: tu viu quanta poeira a gente levantou junto? Nós somos assim, não é verdade? Deus vai fazendo em nós, Deus vai agindo através de nós, de repente, ei, Deus olha para trás, olha tudo que nós fizemos. Irmãos, a gente não faz nada, quem faz é Deus. Deus nos abençoa apesar de nós. Você louva a Deus pelo seu filho? Então, não é você, é Deus que fez. Você louva a Deus pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu emprego, pela sua sabedoria, pela sua saúde? Não é você, é Deus. É Deus que faz, é Deus que nos deu condições, é Deus que realiza, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso que tudo é pela graça e tudo é para a glória de Deus e não nossa.
Por isso que Deus fala, a glória é minha e eu não vou dar para ninguém. E alguém que quer ser orgulhoso, quer glória para si, vai encontrar um arqui-inimigo no próprio Deus. E Maria, ela louva a Deus porque Deus abençoou Israel, apesar de Israel, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. A maior bênção para a nação de Israel é que se eles se arrependerem e se eles receberem o perdão dos pecados, eles vão encontrar a salvação. Leia junto comigo Mateus capítulo 1, versículo 21, vamos lá? Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. A maior bênção que nós podemos ter, irmãos, não é carro. A maior bênção que nós podemos ter não é emprego, não é diploma. A maior bênção que nós podemos ter é o perdão dos nossos pecados. É saber que não há uma dívida em aberta com Deus, porque essa dívida Jesus já pagou. Está pago. Eu só aceito pela fé. Foi de graça para mim, mas não foi de graça para Jesus. Ele pagou o preço. Então o que nós aprendemos no Cântico de Maria é que Deus salva, escolhe e abençoa por meio de Jesus. Vamos ler juntos? Deus salva, escolhe e abençoa por meio de Jesus. Por meio de Jesus. E por estarmos em Cristo, nós recebemos então o perdão dos nossos pecados. Nós cremos em Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E nós cremos que Ele, naquilo que Ele fez por nós, que o justo morreu pelos injustos, para nos conduzir até Deus. Ele é o caminho, Ele pagou, Ele era perfeito e Ele realizou um sacrifício perfeito. Eu não sou perfeito, então eu não posso realizar algo perfeito, porque eu não sou perfeito, mas Jesus é perfeito. Ele realizou um sacrifício perfeito. Os sumos sacerdotes, quando ofereciam as suas ofertas, os seus sacrifícios, eles acabavam morrendo. E quando morria, era necessário escolher um outro sumo sacerdote, eles morriam também. Mas quando Jesus veio, ele ofereceu um sacrifício perfeito e permanente, para que todo aquele que crê nele encontre a vida eterna. Aí a gente pode dizer que Jesus de fato salva, escolhe e abençoa por meio de Jesus. Uma das bases da reforma protestante são 5 solas, e uma das 5 solas é somente Cristo. Somente Cristo. Então, querido, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Cristo basta. Cristo basta. Aprendemos na canção de Maria que nós devemos então louvar a Deus, porque Deus nos salvou, Deus nos escolheu. E querido, se Deus nos escolheu, não importa se o mundo nos rejeita, porque nós fomos escolhidos por Deus. Não importa o que a gente já fez no passado de tão vergonhoso que é. Tem uma série de televisão na Netflix, fazendo uma propaganda aí, né? Chamada Suite, onde os advogados ali, eles vão fazendo negociações durante todas as temporadas. E a base das negociações são os podres das outras pessoas. Eles conseguem o que eles conseguem, falando assim: se você não entregar o que eu quero, eu revelo isso aqui. O cristão, alguém pode chegar para nós e falar assim: eu descobri que você tem uns podres do ano passado. Quais podres você descobriu? Esse. Não sabe metade da história. Tem muito mais aí. E se você não fizer isso, eu vou tornar público. Cara, tudo isso aí já se tornou público. Como assim? 2000 anos atrás, meu Senhor Jesus foi na cruz e escancarou toda a minha podridão. Então eu não tenho mais nada a esconder, porque tudo já foi exposto na cruz. Eu não sou perfeito. Todos os meus pecados foram lá, pregados com Cristo. Ele levou sobre si todas as minhas iniquidades. Então, por mais que você não me escolhe, não tem problema, porque Cristo me escolheu. Por mais que você venha me acusar, não tem problema, eu já fui salvo por Cristo. Ah não, mas você vai perder dinheiro, você vai perder recursos, não tem problema, eu já sou abençoado em Cristo. Então Maria nos ensina que nós devemos louvar a Deus, porque Deus salva, escolhe e abençoa. Eu
gostaria de terminar dando uma palavra para as irmãs, para as mulheres. Queridas irmãs, vocês hoje, vocês têm ouvido muito aí. Espero que não nas novelas, tá? Tenho ouvido muito para vocês conquistarem um espaço. Você tem ouvido muito acerca de empoderamento, conquistas. Você tem ouvido muito de ser uma mulher bem-sucedida. Não é uma mulher bem-sucedida, é uma mulher vaidosa, uma mulher arrogante, uma mulher que é imponente, que chega já intimidando. É uma mulher que paga suas próprias contas, é uma mulher que tem carro, é uma mulher que tem homens sob o seu comando, é uma mulher que tem diplomas para provar o quanto você é capaz. Maria se tornou abençoada porque ela simplesmente creu. E de geração em geração nós olhamos para Maria, e Maria teve um plano especial na história da redenção. E quem foi Maria? Qual o diploma dela? Qual o empoderamento que ela buscou? Não foi nada disso. Ela só se preocupou em obedecer. Ela só se preocupou em ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, nada mais. E ela entrou na história. Então, quero deixar uma palavra especial para as irmãs. Busque compreender a mensagem de Deus e crer. Não precisa buscar os impulsos do seu coração. Não precisa correr atrás do que as pessoas dizem que você tem que correr. O seu valor não depende do seu diploma, não depende de quanto você ganha, como você se veste. É quem você é em Cristo Jesus. Então, encontre contentamento, porque se Deus te chamou para uma vida ordinária, ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, louve o Senhor, porque pode ser que você venha impactar esse mundo aqui, no processo de discipulado dos seus filhos. Você vai estar preparando eles como um arqueiro, você, o seu cônjuge, e você vai soltar essas flechas no mundo. E talvez o seu filho vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, que teve uma mãe piedosa, que não buscou os aplausos do mundo, mas buscou simplesmente crer na mensagem e se dedicou em ser uma boa mãe. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs e que Deus nos abençoe a que nós possamos louvar a Deus porque Deus salva, escolhe e abençoa por meio de Jesus. Vamos orar? Pai, te damos graças porque o Senhor nos escolheu, te damos graças porque o Senhor nos salvou, te damos graças porque o Senhor nos abençoa ricamente em Cristo Jesus. Obrigado por essa linda canção de Maria aqui. Obrigado por tantos ensinamentos, ó Pai, e que esses ensinamentos eles possam ficar ecoando no nosso coração durante essa semana. Que a gente possa seguir os passos de Maria, uma mulher obediente, uma mulher de fé, uma mulher que foi abençoada por Ti porque ela creu na mensagem. Que nós possamos seguir os passos dela. Muito obrigado, Senhor, por esse exemplo e que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que essa semana seja uma semana de muita adoração, de muito louvor a Ti, pela Sua salvação que o Senhor nos deu, pelas Suas bênçãos e porque o Senhor nos escolheu. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Louvar é